Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Um agente da Polícia da República de Moçambique baleou mortalmente um cidadão na Baía de Pemba. O caso, que aconteceu na noite da última terça-feira, chocou a população que na manhã desta quarta-feira decidiu amotinar-se em frente ao Comando Provincial da Polícia para exigir a justiça àquilo que consideraram ter sido um assassinato a sangue frio protagonizado pelo agente da lei e ordem. Segundo a família e testemunhas que se manifestavam de frente do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, tudo começou por volta das 18 horas no bairro Cariacó, em Pemba, quando os agentes da lei e ordem decidiram perseguir Macuelo Machude, de 29 anos, por alegada desobediência a uma ordem para parar a sua viatura. Quando ele chega no sinal aqui no semáforo, encontrou o sinal aceso, isso verde. Ele passou, prioridade, né? Quando passa, tinha um carro ali estacionado de polícia, estava no semáforo. Ele passou, não só percebeu que estavam a seguir, eles não deram nenhum sinal de perseguição. Perseguiram, ele parou, começaram a dar tiro, quase 3 tiros na cidade. Quando chega num tal sítio, no Embondeiro, ele parou. Um dos polícias desce do carro, sobe para o carro dele. Eles, sem se perceber, eles entraram no bairro. Quando entram no bairro, o polícia está sentado. O assassinado pergunta para o irmão, verifica lá se não estão a vir lá atrás. Ele disse não, mas alguém está aqui atrás da polícia. Ele para o carro. Quando para o carro, não houve discussão nem o quê. Quando para o carro, a polícia desceu do carro. Quando desce do carro, o motorista pergunta qual é o problema? Está-me a perseguir, o que é que eu fiz? Matei. O polícia não falou nada. Quando ele quiser descer do carro, o polícia dá 2 tiros na cabeça dele. Depois do enterro, queremos fazer o seguimento do caso para se fazer justiça, pelo menos. Já perdemos o nosso familiar, mas a justiça tem que aparecer. A polícia confirma a ocorrência do caso e diz que já deteve o agente que disparou contra o cidadão. Entretanto, a porta-voz da corporação diz que a polícia precisa de tempo para investigar e dar detalhes da tragédia à imprensa e à família. Neste momento, a PRM constituiu uma equipe de peritagem que está, neste momento, no terreno a trabalhar para averiguar o que é que de facto terá acontecido que tenha promovido a morte deste cidadão. Temos uma outra equipe da PIC também que está a fazer a peritagem, o acompanhamento do caso e oportunamente daremos o desenrolar deste facto. Depois do encontro à porta fechada entre a polícia e a família, os manifestantes baixaram os ânimos e retiraram-se do local, mas dizem estar agastados com o ato do agente policial. A alta tensão explodiu na noite de ontem na Vila Olímpica do Zimpeto, em Maputo. Não houve vítimas humanas, mas cerca de 60 famílias ficaram sem energia por 6 horas. O vídeo amador mostra o momento em que um poste de alta tensão que fornece energia aos blocos 6 e 8, onde vivem cerca de 64 famílias na Vila Olímpica em Maputo, explodiu. O incidente deu-se por volta das 20 horas. Minutos depois, os bombeiros e a eletricidade de Moçambique foram contactados. Moradores que preferiram não gravar a entrevista contaram à STV que ficaram em pânico. A administração da Vila Olímpica explica que o incêndio foi causado por um curto-circuito e que não houve vítimas. Um cabo alimentador de baixa tensão que criou este curto-circuito e as explosões que acabaram sendo filmados e difundidos pelas redes sociais. Felizmente não tivemos danos físicos nem humanos, apenas dano material. O Fundo de Fomento para a Habitação diz que a situação já foi normalizada, mas a EDM continua a fazer um trabalho de apuramento. Por volta das 2 horas ou 3 horas da madrugada restabeleceu-se a corrente normalmente e atualmente está tudo em dia. Ainda não tivemos um encontro oficial com a EDM para apurarmos tecnicamente as razões desta explosão, mas o que preocupou-nos logo a priori foi a reparação do dano e estamos agora a agendar um encontro que é para termos mais detalhes sobre o que terá acontecido. Na Vila Olímpica do Zimpeto vivem atualmente cerca de 700 famílias, distribuídas pelos mais de 1000 apartamentos. É a primeira vez que um poste de alta tensão explode naquele complexo habitacional. O Presidente da República reiterou hoje que Moçambique precisa urgentemente da paz para que haja investimento e desenvolvimento. Filipe News fez este pronunciamento durante um encontro com uma delegação de congressistas norte-americanos
que está de visita ao país. A delegação de 5 congressistas republicanos e um democrata chegou ao país na terça-feira e foi recebida nesta quarta-feira pelo presidente da República. No encontro, Filipe Nunes reiterou que a paz é urgente para que continue a haver investimentos e desenvolvimento do país. Nunes, que falou da atual situação político-militar e das negociações que estão a ser feitas pelos mediadores para a paz, convidou os congressistas a darem o seu contributo para o fim das hostilidades. Esta é uma oportunidade para nós podermos trocar impressões sobre os aspectos relacionados com a paz, que é o ponto que está na agenda principal agora dos moçambicanos, porque pretendem fazer ainda muito mais, mas também poderemos discutir os aspectos que o vosso país e, sobretudo, a vossa organização muito está acometido, os apoios que tem estado a dar na área de saúde. Quero mais também sublinhar a vossa entrega, a vossa prontidão, do vosso empresariado, sobretudo, e isso confirma que o empresariado americano há de vos pressionar para que Moçambique viva a paz, porque eles estão a investir em Moçambique. Vocês querão fazer, não há como os governos, os políticos, teremos que trabalhar para assegurar que a economia do nosso país e do vosso país possa evoluir. Os investimentos são grandes que os americanos estão a fazer neste país e por isso só a paz é que pode ajudar. Filipe Nunes recordou que recentemente esteve nos Estados Unidos, onde teve interações produtivas. Nunes falou da situação econômica do país e a suspensão do apoio do Fundo Monetário Internacional ao Orçamento do Estado, tendo solicitado a manutenção do apoio na saúde. Como dizia, por causa da crise financeira e do relacionamento com o FMI que ditou a paralisação do apoio ao nosso Orçamento do Estado, há algumas carências que Moçambique está a viver e gostaria que continuassem, pelo menos os setores sociais, a ajudar a situação de saúde, os tratamentos que o vosso país é piloto na área do HIV e SIDA, e porque não há como, são pessoas que iniciaram tratamentos e não podem interromper, porque senão todo o esforço anterior não vai ter sentido, porque significa que vai ser descontinuado. A visita dos congressistas termina na sexta-feira e durante a sua estadia a delegação poderá manter encontros com partidos políticos, deputados e setor da saúde para troca de experiências e manutenção de apoio. Quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação estão reunidos em Maputo com o objetivo de analisar a situação política e económica do país. O evento conta com a presença do chefe de Estado, que espera uma reflexão profunda com vista a se encontrar uma saída aos problemas que o país atravessa. Entre esta quarta e quinta-feira estarão nesta sala quadros do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e antigos embaixadores de Moçambique em vários países. No primeiro dia, o encontro teve como convidado o Presidente da República, Filipe Nunes, quem disse na ocasião que é preciso fazer uma análise profunda da situação política e económica do país. É um encontro pertinente. Espero que exploremos no máximo, neste caso até da gestão de oportunidades, porque estando cá é um momento próprio para podermos partilhar essas experiências, como eu disse. Eu vou estar mais para ouvir o fundo do tempo que me deram, ele querer mais ouvir o que pensam e, sobretudo, mas também, se for preciso, explicar aquilo que não pensam, isso há de ser também útil para nós. O Conselho Consultivo Alargado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação visa também discutir questões internas do Ministério. A ativista social Josina Machel foi premiada esta semana nos Estados Unidos da América com um prémio pela sua contribuição na luta contra a violência doméstica. O prémio foi entregue pela ONG norte-americana SOHO, que trabalha na área da infância e saúde em África. E o prémio Trailblazer 2016 vai para Josina Machel. Eu disse Trailblazer? Eu? Por quê? Disseram porque tu falas sobre o assunto de violência doméstica, tu tens estado a falar, tu tens um cometimento pessoal, não é? Diário,
e nós gostaríamos só de dizer obrigada e encorajar o teu tipo de trabalho. I'm a survivor of violence. Josina Machel foi considerada agente da mudança que usa sua popularidade e experiência de vida para advogar contra a violência baseada no género e o faz através do movimento Kutluka, que significa resiliência, uma organização sem fins lucrativos. O movimento Kutluka é para indivíduos, é para instituições, é para seja lá quem for, que acha que pode contribuir e que pode realmente ajudar-nos a trazer mudança, não é? E então o prémio vem desse contexto. Já foram premiadas personalidades que também, em virtude das suas contribuições, têm ajudado a melhorar a vida das populações, de modo a tornar a sociedade mais justa para as mulheres e meninas. A exemplo de Dr. Jebisa Ejeta, que foi Prémio Mundial de Alimentação em 2009, Dr. Wendy Nomanteba Luhabe, uma das principais empreendedoras do mundo, Gailma Zonto, autora e defensora de vítimas de tráfico, Gailma que fundou a Companhia de Semente de Mostarda em África, e Dr. Cherry Buckner Webb, senadora do Estado americano de Idaho. Josina dedica o prémio aos moçambicanos e particularmente às mulheres que perderam a batalha contra a violência doméstica. Essas mulheres que naquele momento de terror e de horror e de medo deixaram de respirar e deixaram de estar conosco, Para essas é o que este prémio realmente significa. E é por isso que a gente continua e não é meu, é de Moçambique, é de Kutluka e é da causa. Um ano depois da agressão pelo ex-namorado em Maputo, Josina Machel falou à STV. Hoje, cega parcialmente, lida com traumas físicos e psicológicos. Sua causa é erradicar o silêncio que esconde a violência baseada no género. A maior vergonha foi realmente chegar ao hospital ensanguentada e ter que ser identificada. Porque perguntam-te nome do pai, nome da mãe. E o que aconteceu? Filha de Graça Machel e Samora Machel, ex-presidente de Moçambique, enteada de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul. Josina Machel prefere não contar os detalhes do episódio da agressão do seu ex-namorado em Maputo, porque o processo ocorre em tribunal. Passa um ano, mas as sequelas ainda estão presentes. Josina perdeu um olho. Não é fácil acordar todos os dias, olhar para o espelho e veres que a tua cara não é igual. Não é fácil acordar e ver os teus filhos, né? Principalmente um rapaz, olhar para mim e às vezes dizer: mami, eu tento fechar os olhos e lembrar-me de como tu eras e eu já não me lembro. Um caso que teve repercussão nacional e internacional. Era a primeira vez que sofria agressão. No incidente, quase perdeu a vida. Depois de denunciar o caso, Josina reforça o seu engajamento da luta contra a violência doméstica em Moçambique, África do Sul e Suazilândia. Sua maior preocupação é com mulheres vulneráveis. Dependem realmente, emocionalmente, financeiramente, seja lá como for, do indivíduo. E não sabem sequer que o que lhes está a acontecer é abuso, é um facto, são direitos humanos. E a partir do momento em que nós começamos a falar, nós nos transformamos em números. Nós vamos saber que acontece a 2, 3 mulheres por dia. Qual é o impacto que isso tem ao sistema de saúde? Qual é o impacto que isso tem ao sistema de justiça? Qual é o impacto que isso tem nas nossas famílias? Através do ativismo social, pretende levar a mensagem de não à violência baseada no género em África. O meu sonho é que nós pudéssemos eliminar a violência contra a mulher, pelo menos na altura em que a minha filha tivesse 25 anos, vamos lá dizer há 10 anos. Mas é um sonho, é importante, é o que me faz pelo menos acordar e que me faz pensar que, sabes, na geração da minha filha isto aqui tem que ser completamente eliminado. Olhamos agora para a situação de restrição de água em Machis. Há meses que a água não jorra.
em alguns bairros da cidade de Machis, em Inhambane. Os moradores dizem-se agastados com o FIPAG e contam que, para fazer face à falta de água, chegam a pagar até 400 meticais por dia para ter o precioso líquido. É assim em grande parte dos bairros periféricos da cidade de Machis. Há meses que a água não chora nestas torneiras, ou quando chora, é num curto espaço de tempo que os moradores não conseguem aproveitar quase nada. A nossa reportagem escalou o bairro Expansão, tido como crítico a nível daquela cidade, e os moradores dizem-se agastados com a empresa FIPAG. Esse problema começou no ano passado. Não temos água. Quando sabem de que amanhã ou depois de amanhã vão trazer faturas, às vezes tiram um pouquinho, nem 1 hora de tempo, 2 horas de tempo, você não consegue encher um tambor. Se quiser, acabamos um mês. Eu na minha casa não fecho torneira, deixo a torneira aberta para ver se no dia que sai, talvez vou conseguir apanhar um bidão. Nós não temos água, não sai água. E eles vêm deixar fatura todos os meses. Nem uma gota não sai. Desde este ano, desde janeiro. A FIPAG veio várias vezes na minha casa, mas não resolve nada. Antes de ir à escola, estas jovens têm de fazer até 7 viagens com latas à cabeça para encher os reservatórios de água. Aliás, para quem não pode carregar latas, tem de desembolsar até 400 meticais por dia para ter o precioso líquido na sua casa. Eu estou cansada com essa idade que eu tenho para andar com bidô aqui, andar a procurar de água, enquanto tenho torneira na minha casa. Pagar fatura, não sair água. Eu a rebolar aqui com esse sol de procurar de água. Os nossos entrevistados chegaram até a pedir o licenciamento de uma outra empresa que seja capaz de fornecer água canalizada com regularidade. Água sem sair. Entretanto, o FIPAG na Machis diz que está a fornecer água naquela cidade acima da sua capacidade e que a resolução definitiva do problema passaria pela duplicação da capacidade daquela empresa. O FIPAG na Machis reconhece o deficitário problema no abastecimento de água e diz que tal é resultado do crescente número de clientes daquela empresa. O diretor do FIPAG, Henriques de Puv, diz que atualmente a empresa está a abastecer o precioso líquido ao dobro da sua real capacidade, que é de 52 mil metros cúbicos de água por dia. Neste momento nós estamos já no limite daquilo que é a nossa capacidade, havendo necessidade também de reforçar ou duplicar aquilo que é a nossa capacidade de produção. Aliados a este fator é que nas zonas onde nós temos restrições são zonas de expansão, que na altura provavelmente não estavam previstos, não tinha lá um parcelamento, etc, etc. E foram acontecendo assentamentos urbanos de forma até desordenada, que mais tarde foi o município, foi parcelar e nós também fomos tentando acompanhar, mas com algumas limitações. A resolução definitiva do problema passa pelo reforço do atual sistema de abastecimento de água, mas as dificuldades financeiras estão a complicar a vida daquela empresa que não vê onde obter de forma imediata mais de 15 milhões de meticais. Este projeto, sim senhor, está na carteira dos grandes investimentos. E a mobilização de financiamento leva o seu tempo. A concepção leva o seu tempo e a implementação também dos projetos leva o seu tempo. E neste momento nós estaríamos a avançar com alguma data ou assumir que dentro de tanto tempo nós vamos ter a solução já na cidade de Machis, mas o que temos a dizer é que reconhecemos, é um fato, isto está a acontecer e sabemos que é preciso ser feito e nós já sistematizamos todo um pacote de investimento para resolver definitivamente esta situação. Henriques de Puv diz que para já o FIPAG está a investir em pequenos furos que vão reforçar o sistema e com isso minimizar o problema.
Participantes do programa Debate da Nação denunciam situações de fraca fiscalização no setor madeireiro que permite o abate, processamento e a venda ilegal da madeira em Moçambique. Os participantes falavam no Debate da Nação que vai ao ar hoje, às 22 horas, na STV e amanhã às 23 horas, na STV Notícias. Os resultados mostram que, de fato, há alguma exploração ilegal, portanto, há dados que mostram isso. Mas mais que a estatística, acho que o mais importante é a natureza dessa exploração ilegal, que consiste em alguns casos de corte de árvores de pequenos diâmetros e abate em áreas proibidas. Então isso existe. E com base nisso, então, é preciso tomar medidas com vista a melhorar o funcionamento do setor. Nesse negócio todo, há vários níveis de intervenção nisto. O primeiro nível, mais tarde, por exemplo agora, quando fui fazer esse trabalho, era das populações locais, que faziam o corte da madeira, mesmo nas zonas já concessionadas. E os chineses já não compravam madeira junto dos madeireiros, das empresas concessionadas. Compravam madeira junto das comunidades, porque a madeira saía-lhe 3, 4 vezes mais barato do que comprar nos madeireiros. A exploração ilegal é um fato, né? E nós estamos cientes disso, digo, o governo está ciente disso. Estamos a trabalhar no sentido de reverter a situação. Tenho conhecimento que há recolha de madeira abandonada dentro da reserva. A madeira é cortada e vendida a um preço inferior ao preço de sandálias. Hoje, quando vamos a uma loja para comprar um par de sandálias, estão acima de 200, 250 meticais. E estes companheiros que compram madeira não pagam mais do que 100 meticais para comprar um tronco. O programa Debate da Nação vai ao ar hoje às 22 horas na STV e amanhã às 23 na STV Notícias. António Guterres vence a 6ª votação para a Secretária-Geral das Nações Unidas e fica mais próximo de confirmação como substituto de Ban Ki-moon. Uma notícia para ver já a seguir, a um breve intervalo. Até já. As características dos trabalhadores da fábrica de cerveja é barba suja, despenteada, o cabelo cheio de caspa. E produzem a cerveja que nós consumimos. São unhas compridas, cheias de sujidade. Ouçam bem isto. Agitaram a fábrica para baixar a produção. Quem sofre? Quem é o povo? Levar o povo a lutar contra o seu governo. Quem é o governo? Um país sem história é um país sem futuro. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Revisão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer?
Opinião no feminino. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência da... Voltamos e palmilhamos as notícias do país. O ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, José Pacheco, diz que o governo está empenhado em aumentar a produção e produtividade na agricultura para eliminar o déficit dos principais produtos alimentares no país, com principal destaque para as hortícolas. O país enfrenta a subida de preços dos produtos alimentares por conta da crise que o país atravessa. Esta situação deve-se ao fato de o país importar a maior parte dos produtos alimentares que consome, incluindo hortícolas, quando apenas usa 15% dos mais de 35 milhões de terras férteis que possui. Há 8 anos, o governo introduziu o Plano Acelerado para a Produção de Alimentos com o objetivo de reduzir o déficit alimentar, pelo que questionamos ao Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar o que falhou para hoje o país estar de novo aflito, ao que respondeu. Bem, nós avançamos imenso, como disse. O nosso país formalmente não importa frango, por exemplo. O frango que entra em Moçambique é um frango que entra por canais de contrabando. Um passo significativo que se deu. O nosso país hoje até já exporta produtos alimentares não tradicionais, como é o caso da banana, feijões, para os diferentes mercados. No entanto, reconhece que há ainda muitos desafios. Há produtos que nós precisamos trabalhar um pouco mais. O caso das hortícolas é um desafio que precisamos de vencer, que tem muito a ver com este ano em particular, as adversidades climáticas que dificultaram muito as operações nas culturas de hortícolas, mas estamos-nos a capacitar para superarmos as dificuldades. Recorde-se que a agricultura é definida pela Constituição da República de Moçambique como sendo a principal atividade econômica do país. Nos últimos dias, os preços de produtos de primeira necessidade dispararam até quase o dobro na cidade de Chimoio. Comerciantes entrevistados pela STV dizem que o aumento de preços tem a ver com o agravamento de combustíveis, aliado à desvalorização do metical. A título de exemplo, 20 litros de óleo que há menos de um mês custava 900 passaram para 1.700 meticais. O arroz da terceira custa atualmente 1.000 meticais contra anteriores 700 meticais por 25 quilos. E o favo de ovo, que antes era comprado a 160, passou para 250 meticais. Cidadãos abordados pela STV dizem que o agravamento de preços de produtos de primeira necessidade veio reduzir o seu poder de compra. Está mesmo péssimo isso. Cada dia que passa, você vai na loja, chega, apanha um preço, amanhã apanha outro, mas o mesmo produto. Por que que soube, a gente não sabe. Eu vinha comprar farinha Deca, mas agora já subiu o preço. Antes estava 250, agora está 400. Assim eu vinha com 250 só. Você não vai poder comprar? Não vou poder comprar. Os comerciantes justificam que a depreciação do metical face ao dólar e a subida do preço do combustível estão na origem do aumento de preço de produtos. O aumento já é por causa de dólar e depois já semana passada ouvimos que combustível subiu. Então por causa de combustível, transporte também aumentaram o dinheiro de transporte. Então por causa disso também acho que vão subir outras coisas. Só a gasolina subiu, o dólar também subiu e o preço está subindo assim mesmo. Este comerciante diz que deixou de importar produtos, mas mesmo adquirindo localmente, continuam caros.
preço subiu, gasolina subiu, transporte subiu. Então, para mim, está a comprar localidade, não está a comprar fora. Mas tudo em preço está a subir, coisa, arroz, farinha, fiz. Esta quarta-feira, a Direção Provincial de Indústria e Comércio de Manica chamou a imprensa para dar a conhecer do agravamento de produtos. Verificamos que existe algumas tendências de aumento de preço de produtos básicos alimentares, principalmente aqueles que são importados. A inspeção está a trabalhar no sentido de aferir se os níveis de preço não estão a ultrapassar aquilo que está estabelecido por lei. Nesse caso, refiro-me das margens máximas de lucro. Ronaldo Naico aconselha os cidadãos a mudarem de seus hábitos alimentares para fazer face à subida de preços. No lugar de esperar ou estar amarrado a consumir o arroz, deve exatamente produzir o milho, deve produzir a mandioca, deve produzir o madumbe, de tal forma que esses produtos substituam aqueles produtos que nós dependemos inteiramente de importação. Transportadores semicoletivos de passageiros que operam em Nacala decidiram paralisar as suas atividades para pressionar as autoridades municipais locais no sentido de ceder as suas exigências que passam pelo aumento das tarifas em 100% em todas as rotas, incluindo a cidade de Nacala e Nacala a Porto, melhor, Nacala a Velha. Tal como nos outros pontos do país, transportadores semicoletivos de passageiro que operam em diferentes rotas a nível da cidade portuária de Nacala e no vizinho distrito de Nacala Velha decidiram parquear as suas viaturas neste terminal improvisado do Belo Monte para pressionar as autoridades municipais locais no sentido de ceder às suas exigências. Esses grevistas dizem que só retornarão às suas atividades mediante o aumento das tarifas em mais de 100% e apontam a subida do preço de combustível e dos acessórios, para além do custo da manutenção das suas viaturas, como a causa que precipitou a tomar a decisão que consideram irreversível. Tudo subiu, combustível subiu, e que tal nós vamos fazer o quê? Nós também temos que subir com o empresário para levar receita para nossos patrões e dia seguinte continuar a circular. É isso que nós estamos a pedir. Vamos a sofrer em vão. O motorista, no fim do dia, ele tira o Quaníngua para nós e daí o Conselho Municipal está a proibir a nós irmos a Matibane no valor de 15 meticais e estamos a sentir muito duelo. Como custaria 13 meticais, mas hoje em dia está no 10 meticais. Por outro lado, os transportadores semicoletivos em Nacala dizem não entender a posição do Conselho Municipal na solução do problema. Por isso, nesse contexto, nós mantemos as nossas casas com nossos carros e os munícipes podem subir os carros do município, se tiver. Por que não vão nas lojas para gritar sobre indianos que aumentam homo, celeste e muitas coisas que estava parado que agora está caro? Por que não vai nas pompas mandar pessoas das pompas reduzir o preço de combustível? Nós somos pessoas de quê? Eles são pessoas de quê? E de novo mandam polícias para vir nos amarrar. O que criticamos? Nossa coisa é aumentar o preço. Qual é o problema? Esta, lembra-se, é a segunda vez que os transportadores em Nacala tentam jogar ao seu favor diante das autoridades municipais locais. Entretanto, reagindo, o vereador para a área dos transportes no Conselho Municipal de Nacala diz que a entidade vai tomar medidas contra os transportadores que forem encontrados a incrementar as tarifas dos chapas. Então nós pedimos para que nos dessem pelo menos uma semana e meia, que é para nós podermos reunir com a Assembleia, submetermos a proposta, que é para depois daí vermos qual é o consenso que se vai chegar. Então a proposta nossa foi de continuar com as tarifas que estão a ser aplicadas, que eram aplicadas de 5 meticais e 10 meticais. Nós vamos tomar medidas, caso contrário não se cumpra, mas de princípio nós temos este bom
consenso, trabalhar com os transportadores, que é para ver o que é benéfico para todos nós, porque de facto também não passa necessariamente que os transportadores venham fazer o incremento das tarifas ao seu belo prazer. Sabemos que há vários problemas de conjuntura, os combustíveis, como eles alegam, mas é preciso que haja algum consentimento e o parecer do próprio município. E o próprio município tem que levar esta proposta para a Assembleia e depois da Assembleia que poderá decidir. Agora não passa necessariamente que os transportadores venham e digam que o preço é este que vamos aplicar. Se acharmos que temos que aplicar medidas, vamos tomar medidas juntamente com a PRM, com a Polícia Municipal. Entretanto, em Maputo, a circulação de transportes semicoletivos de passageiros voltou à normalidade esta quarta-feira, depois da crise de chapas registradas na segunda-feira. Mas a polícia continua estacionada em algumas principais paragens para responder a eventualidades. Os transportes semicoletivos de passageiros voltaram a circular com normalidade nas estradas de Maputo e Matola, depois da ligeira paralisação havida na segunda-feira em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis. Com isso, as paragens registram o escoamento de movimento com mais rapidez, segundo constatou a nossa equipa de reportagem em vários locais. Alguns transportadores entrevistados pela STV confirmaram o retorno à normalidade e dizem aguardar com maior expectativa pela decisão de subsídio à compra de combustíveis para os operadores. Não é que é por não querer, mas o combustível subiu muito. E pagando 9, 7 não recompensa, nem tão pouco. Só estamos a trabalhar porque, por enfim, estamos a carregar, mas à espera de qualquer outra resposta, porque assim está muito difícil. Vi a telejornal dizendo que vão recompensar os carros que estão licenciados, o que vão recompensar. Mas se por acaso fazerem isso, vai valer a pena, mais ou menos. Eu ontem não saí, tive medo. Hoje é que estou a começar a trabalhar. Mas tinha medo do que exatamente? Ouvi de que havia de ter manifestação. Sim. Hoje está seguro? Hoje estou seguro, sim. Esta terça-feira, o governo e os transportadores decidiram criar uma comissão que vai definir nos próximos dias o valor concreto do subsídio aos combustíveis para os transportadores. Apesar do retorno à normalidade, a polícia continua estacionada em alguns locais estratégicos para responder a eventualidades de agitação social em caso de necessidade. A STV constatou este cenário, por exemplo, aqui na Praça dos Combatentes, também em Magoanini, concretamente na Praça da Juventude e no bairro Jorge Dimitrov, conhecido por Benfica, aqui na cidade de Maputo. O mesmo cenário assiste-se ao nível da Matola, por exemplo, no bairro T3 e Patrício Lumumba é possível ver a circulação de carros da polícia que também estão para responder pela mesma situação. Com imagens de Bartolomeu Langa, Antônio Frades para a STV. Abrimos agora a janela para as notícias do estrangeiro. António Guterres venceu a 6ª votação para secretário-geral das Nações Unidas e fica mais próximo de confirmar-se como substituto de Ban Ki-moon. Guterres só não foi confirmado hoje porque a Rússia pediu mais uma votação para amanhã. Foi com 13 votos a favor, 2 abstenções e nenhum veto que o português António Guterres recebeu luz verde para a liderança da ONU na votação realizada esta quinta-feira. Trata-se da primeira votação em que se destacou o sentido de voto dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, nomeadamente os Estados Unidos, a China, a França, o Reino Unido e a Rússia. Os embaixadores dos 15 países membros do Conselho de Segurança da ONU apareceram juntos na votação e o antigo primeiro-ministro português não foi vetado por nenhum dos 5 membros permanentes do Conselho. Esta foi a primeira votação em que António Guterres concorreu com a búlgara Kristalina Georgieva, apoiada pela Alemanha. A pedido da Rússia, a votação final realiza-se nesta quinta-feira. Nas últimas 2 semanas, vários campos universitários estiveram fechados em todo o país, na África do Sul, devido a violentos protestos de estudantes que exigem o ensino superior gratuito.
Na última terça-feira, a Universidade de Witwatersrand tentou reabrir as portas, mas os estudantes voltaram a protestar atacando viaturas da polícia com pedras e viraram um dos carros à medida que a violência crescia em protestos contra o alto custo do ensino superior. Yes, we will continue to make sure that we fight for free decolonized education now. Pelo menos 2 pessoas foram detidas quando a polícia cumpria uma ordem judicial contra a aglomeração pública no campus da universidade. Já na Universidade de Joanesburgo, a polícia usou granadas de efeito moral, balas de borracha e gás lacrimogéneo contra centenas de estudantes que marcharam pelo campus da universidade e fizeram uma dança que se tornou popular durante a luta contra o regime do apartheid. As manifestações sobre o elevado custo da educação nas universidades, principalmente para os estudantes negros, aumentou a contestação sobre as desigualdades na economia mais forte da SADC e da África. Os primeiros protestos tiveram início no ano passado e então tiveram uma pausa quando o governo congelou o aumento da mensalidades e criou uma comissão para investigar o sistema de financiamento estudantil. As manifestações voltaram no mês passado, quando o governo anunciou que o aumento das propinas não ia abranger estudantes de famílias pobres, medida que foi prontamente rejeitada e resultou numa escalada de protestos que obrigaram o encerramento das 5 principais universidades do país. O Supremo Tribunal do Zimbábue ratificou a decisão da polícia poder proibir manifestações na capital contra o governo de Robert Mugabe, informaram hoje advogados da oposição. O juiz do Tribunal Supremo, George Shueisha, considera que a proibição dos protestos é constitucional, por isso as ações dos partidos da oposição eram ilegais. Apesar do Supremo já ter autorizado concentrações em defesa da liberdade de expressão dos cidadãos, os advogados da oposição não estranharam esta última decisão, porque dizem que o juiz Shueisha é conhecido por ser uma pessoa leal a Mugabe. No final de agosto, a polícia usou canhões de água e gás lacrimogéneo para dispersar as pessoas que participavam num comício organizado por partidos da oposição e alguns políticos que exigiam reformas eleitorais. Embora um tribunal tenha autorizado a marcha, a polícia dispersou os participantes que responderam atirando pedras, queimando pneus e erguendo barricadas. Mugabe reagiu na altura e acusou os manifestantes de pertencerem a grupos violentos que queriam marchar em protestos no estilo da Primavera Árabe e chamou de imprudentes os juízes que autorizaram a concentração. O artista moçambicano Chidi Minguana será homenageado esta sexta-feira na Praça da Independência, em Maputo. Uma notícia para ser acompanhada a seguir a um breve intervalo. Para já, a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas, no dia em que a capital do país poderá ser uma das mais quentes do país, com 32 graus Celsius de máxima e uma mínima de 15 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 31 graus Celsius de máxima, uma mínima de 16 graus. Prevê-se para Inhambane uma máxima de 29 graus Celsius e uma mínima de 14 graus. Para a cidade da Beira, a previsão de 32 graus de máxima, uma mínima de 20 graus. Prevê-se para Chimoio 33 graus Celsius de máxima, mínima de 14 graus. 32 de máxima também, portanto, para Quilomane, uma mínima de 16 graus. E Tete, a cidade mais quente do país para o dia da manhã, com 36 graus Celsius previstos e uma mínima de 20 graus. Nampula com a previsão de 30 de máxima, mínima de 17 graus. Pemba com a previsão de 31 graus Celsius de máxima, mínima de 20 graus. E para Lixinga, uma máxima prevista de 28 graus Celsius, uma mínima de 14 graus.